deputados estaduais Antônio Donato e Márcia Lia, meu caro amigo Cláudio Miak, presidente do Conselho Federal de Odontologia, Hélio Marcelo Lenca, prefeito de Calmon, José dos Santos Barro, prefeito de Catanhede, Vilmar Calunga, prefeito de Cavalcante, Luiz Paulo Guimarães, prefeito de Curvelo, Janaína, prefeita de Crateús, companheiro Leandro, presidente dos sindicatos metalúrgicos, companheiros e companheiras. Uma coisa importante, que é importante falar para que os mais jovens saibam. O Brasil sempre teve um problema crônico de falta de atenção às necessidades básicas do povo brasileiro. É muito fácil você ser governante para fazer um viaduto. É muito fácil você ser governante para fazer uma ponte. Agora, é muito difícil você ser governante para fazer aquilo que o povo tem necessidade prática, rápida e muito necessária. E a questão odontológica é uma delas. Eu fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo de 1975 a 1980. E o sindicato tinha um departamento médico, que tinha médico e dentista. E naquele tempo, as pessoas iam no dentista, a gente só obturava e arrancava. Não tinha tratamento de canal, não tinha mais nada. E muitas vezes, ô Leandro, o peão, no sábado e domingo, ele exagerava no mé, e ele queria faltar na segunda-feira, e naquele tempo a fábrica pagava se o cara arrancasse um dente. O cara ia no sindicato e pedia para arrancar um dente. Pedia, escolhe aí, doutora Nébia. Escolhe aí, sabe? E ainda pedia para o cara arrancar, sabe? Eu achava aquilo, querida Yara, bom te ver aqui, Yara. Eu achava aquilo um dano à saúde. E eu fui descobrir que as indústrias automobilísticas, mesmo sendo as indústrias mais avançadas do nosso país, no plano de saúde que ela oferecia aos trabalhadores, não tinha dentista. E eu fui uma vez, meu caro doutor Cláudio, eu fui uma vez fazer uma palestra na Academia Paulista de Medicina, e eu horrorizei os cientistas que estavam lá, porque eu disse para ele, nós temos um problema crônico no Brasil. Por onde entra a comida não é tratado como uma questão de saúde pública, e por onde sai os dejetos feitos pela comida é tratado como uma questão de saúde pública. Eu não estou querendo ter prioridade, os dois têm que ser tratados como saúde pública. E eles ficaram horrorizados, porque eles não sabiam que as pessoas pobres naquele tempo, eu sou de um tempo, doutor Cláudio, em que a gente ia em benzedor para tratar do dente. Você levantava com dor de dente, você procurava um benzedor, e muitas vezes ele fazia uma reza. Às vezes ele mandava você amassar um dente de alho e colocar dentro do buraco do dente. Às vezes ele mandava você molhar um algodão dentro do álcool e colocar o algodão dentro do dente. E às vezes você passava o dia colocando álcool dentro do buraco do dente e não sarava, você tinha que ir no dentista. E como o dentista era uma coisa rara, era cara, os pobres não iam e ficavam sem dente. Eu lembro, doutor Cláudio, e eu posso dizer isso de cátedra, não tem lugar nenhum do mundo que tenha a qualidade dos dentistas que tem o Brasil. Lugar nenhum do mundo. Nem os Estados Unidos da América, com a arrogância deles, tem a qualidade de dentista que nós temos. E eu falo isso com muito orgulho, porque eu fui a Portugal defender os dentistas brasileiros. Em Portugal, o cara não faz um curso de dentista, ele faz um curso de medicina. E ele faz a especialidade dele em odontologia, 1 ano só. E ele então vira dentista, um dentista meio mequetrefe, porque só 1 ano. E os brasileiros que estavam lá, que eram um bom dentista, trabalhavam de bagrinho para eles. Eles contratavam, terceirizavam o brasileiro, e o brasileiro fazia o trabalho que nem bagrinho no porto. Sabe aqueles caras que não são do porto, ficam lá na espera que chega um navio para carregar. Quando chega o navio para carregar, eles são chamados.
ganham muito pouco. O dentista nosso era assim. Eu fui no meu primeiro mandato com o presidente de Portugal e nós conseguimos fazer um acerto para que os dentistas brasileiros adquirissem o direito de serem cidadãos dentistas e eles passaram a trabalhar, então, com consultório próprio. E assim, eu fui adquirindo experiência com a questão da saúde odontológica nesse país. Uma vez eu tinha um ministro da Agricultura, ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo, que foi participar de um congresso de propriedade rural de pequenos na Alemanha. E ele fez uma revista maravilhosa, bonita. E no meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sabe, sorrindo. E de perto dela um monte de planta, de coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro? Você não acha que isso é preconceito? Eu lembrei do Joãozinho 30. Quem gosta de miséria é intelectual. Pobre gosta de coisa boa. Eu falei para ele, você pode anular essa revista, joga essa página fora e faz uma foto de um cara com dente. E aí, eu resolvi criar o Brasil Sorridente. A ideia de criar o Brasil Sorridente era fazer com que essas ambulâncias fossem ao local mais longínquo, onde as pessoas não têm dentista, e mesmo na periferia das grandes cidades. Porque às vezes a gente pensa que a miséria está só longe. Às vezes ela está vizinho da gente e a gente não enxerga. Não é todo mundo que mora na cidade que tem dinheiro para pagar um dentista. Não é todo mundo. Então, se você procurar na periferia de Sorocaba, você vai encontrar gente morando aqui no centro de Sorocaba que tem problema odontológico, tem problema de dente e não tem dinheiro para tratar. É para isso que serve o nosso serviço. É para tratar de todas as pessoas, mas preferencialmente a gente pegar aquelas pessoas que não podem gastar. Uma pessoa que ganha pouco, que está aposentado, que precisa fazer uma prótese nova, é para isso que a gente serve. Porque neste país os mais jovens têm que aprender uma lição. Teve ano aqui nesse país, nos anos 80, nos anos 70, em que em muitos lugares desse país, os candidatos a prefeitos, a governadores, levavam uma cesta de dentadura pronta. Uma cesta. Chegava numa região, chamava as pessoas que não tinham dente, ia pedindo para as pessoas experimentar como se fosse um sapato. 38, 39, 40, 44, está apertado, está folgado. Ora, não era possível a gente permitir que uma pessoa escolhesse uma prótese como se fosse uma coisa trivial. Ou seja, para você usar uma prótese, tem que ter um molde. Aquilo é delicado. Você tem que experimentar uma vez, duas vezes, morder, experimentar, morder. Às vezes, muita gente não acostuma, dorme colocando a dentadura dentro de um copo d'água. Vocês que têm pai, mãe e avó sabem disso. Então, o que faltava, na verdade, era tratar as pessoas apenas com respeito. Porque as pessoas mais humildes desse país não querem ser tratadas com luxo. A gente quer ser tratado com respeito. E ter dente na boca. Uma vez eu recebi uma delegação de trabalhadores sem terra que tinha um acampamento no porto de Suape, em Pernambuco. E nós sentamos numa mesa para conversar e eu coloquei uma tigelinha de castanha de caju e todo mundo comia e um cara não pegava. Eu perguntei para o cara, você não gosta de castanha? Ele falou, presidente, eu gosto. Mas olha a minha boca, abriu a boca, não tinha um dente, eu não posso mastigar. E o cara que não tem um dente, ele não mastiga carne, não mastiga castanha, não come amendoim, não sorri, tem medo de mostrar a boca. Ou seja, garantir que essas pessoas tenham acesso ao mínimo necessário, é preciso que a gente saiba mais do que fazer ponte ou viaduto.
É preciso que a gente saiba fazer aquilo que o povo necessita: carinho, aconchego, e tratá-lo com o amor que é preciso tratar. Porque tem muita gente que não sabe que isso é necessidade. Tem muita gente que não se dá conta, sabe, que não faz falta. Até acha bonito. Nossa, que moça bonita sem dente. Ora, alguém pode ser bonito sem dente? Não é possível. Não é bonito, não é moral, não é decente. Não para a pessoa, para o Estado que deixa a pessoa ser daquele jeito. Para o Estado. Então, o que nós queremos é provar que é possível tratar esse povo com o mínimo de decência, com o mínimo de respeito. Mas tem gente que não gosta que a gente faça isso. Tem gente que não gosta porque quando um governo como o meu investe 400 bilhões de reais para fazer política de inclusão social, tem gente que não gosta. Tem gente que acha que esse dinheiro deveria estar na especulação. Os banqueiros, para que gastar dinheiro com pobre? Esse Lula é um babaca. Pobre querer dentista, pobre querer... Agora o mais de especialidade que nós estamos fazendo, agora tem especialidade. A minha agonia, e o Padilha sabe disso desde 2012, é que as pessoas mais humildes aqui de Sorocaba, eles conseguem numa UPA, eles conseguem no UBS, eles conseguem fazer a primeira consulta. Aí quando ele faz a primeira consulta, o médico fala: olha, o senhor está com... o coração, o senhor está batendo fora de ritmo, então você precisa procurar um cardiologista. Aí a mulher sai do consultório do médico, vai na secretaria da UBS: olha, o doutor disse que é para marcar um cardiologista. Aí a moça: olha, filha, hoje vai no computador. Olha o computador, olha, só daqui 10 meses. Aí a pessoa volta para casa com um problema no coração, para esperar 10 meses. Aí, depois de 10 meses, ela vai. Chega lá, é atendida, até com um sorrisinho da atendente. E ela fala: olha, eu vou no cardiologista. Vai no cardiologista. Ele fala: puxa vida, você tem que fazer uma... Como é que é, Padilha? Ecocardiograma. Você tem que fazer uma ressonância magnética. Aí, cintilografia. Essas coisas todas. Aí a moça sai do consultório do especialista, a doente vai lá e fala para a mocinha do balcão: olha, ele pediu que eu fizesse uma ressonância magnética. Aí ela vai no computador: olha, só daqui a 10 meses, um ano. Aí a pessoa volta para casa na expectativa de que a doença vai melhorar e ela vai estar viva daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então eu tinha uma obsessão: nós precisamos garantir a segunda consulta e a máquina imediatamente, para que as pessoas não morram na expectativa. Antes as pessoas morriam porque não tinha remédio. Quantas pessoas pegavam a receita, não tinha dinheiro para comprar na farmácia, colocava a receita no criado, colocava a receita embaixo do travesseiro, sabe? Ou no guarda-louça, e morria sem poder comprar o remédio. Nós criamos a farmácia popular. E hoje nós entregamos 41 remédios dos mais delicados de graça para as pessoas. Então isso é construir um país chamado soberano. Eu vou no médico, ele pede um cardiologista, eu tenho que ter lá 1 semana, 10 dias, mas eu tenho que ter rapidez. Aí o médico pede uma máquina, eu tenho que ter rapidez. Se eu quiser salvar a vida, se eu quiser apenas enterrar, sabe, deixa pra lá, faz que nem o benzedor, mandava eu colocar algodão com álcool no dente, porra. Meu dente ia ficar bêbado e eu não ia curar meu dente. O dente ficava dançando na boca, sabe? Então essas coisas é que faz a diferença entre governar e cuidar. Porque a palavra correta não é governar, é cuidar. Eu quero cuidar desse país. Por isso que o presidente americano não dê palpite aqui, porque aqui cuidamos nós. Aqui cuidamos nós. E é por isso que muita gente fica implicando, porque a gente cuida das pessoas que mais necessitam, porque é assim na vida. Eu digo sempre: governar é como uma mãe. Não tem nada que pareça mais com o governo do que uma mãe cuidadosa. Uma mãe pode ter 10 filhos.
Os 10 podem ser os galeguinhos mais bonitos dela. Mas ela vai dar sempre um chamego maior para aquele que tiver um probleminha de saúde. Aquele que estiver mais fragilizado. É aquele que vai ter um denguinho. É aquele que vai ter um pedacinho de bife a mais. É aquele que vai ter um danoninho a mais. É aquele que vai fazer um chamego maior. É assim que a gente tem que governar. O rico não precisa de mim. Quando ele precisa é para pegar muito dinheiro emprestado. Quem precisa de mim é o pobre desse país. E de mim é as pessoas que a gente tem que governar. Então, eu tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho porque eu aprendi tudo isso numa coisa chamada Escola da Vida. Eu aprendi. Leandro, eu gosto de Sorocaba porque eu venho aqui há muito tempo. Há muito tempo. E eu tinha um grande amigo meu, metalúrgico ferramenteiro, que trabalhava numa empresa que hoje não existe mais, a Brastemp. Era uma fábrica de geladeira, de fogão. E o meu companheiro Bolinha, ele inclusive sofria... na verdade, ele sofria de epilepsia. Então, muitas vezes, a gente ia em casa tomar uns goles que ninguém era de ferro, terminava uma assembleia no sindicato. A gente ia para casa conversar. Ele era muito bom de política, muito competente. A gente tomava os goles. E, às vezes, Padilha, ele tinha um ataque de epilepsia. E eu tinha que levar ele na Vila Barreto, às vezes, meia-noite, 1 hora da manhã, eu levava o Bolinha para casa. E nós fizemos uma amizade extraordinária até que ele veio para Sorocaba. E aqui em Sorocaba, para minha surpresa, ele falou, Lula, eu vou ganhar aquele sindicato. E pouco tempo depois ele virou o presidente do sindicato. E era uma figura excepcional. Eu era presidente, eu vim aqui no enterro dele, no meu segundo mandato. Então, a minha relação com Sorocaba, além dessa relação com o sindicato, a relação com Hamilton, com a Yara, que são fundadores do PT, vereadores, deputados federais, deputados estaduais. Então, eu acho essa cidade uma cidade bonita. É uma cidade bonita, é uma cidade que tem um padrão de vida acima da média de outras cidades. E eu fico feliz com isso, porque os trabalhadores morando bem, sabe, as pessoas querem morar bem. Ninguém faz opção por ser pobre. Ninguém. Todo mundo quer ter o melhor. Todo mundo quer se vestir bem. Todo mundo quer morar bem. Todo mundo quer educar bem os seus filhos. É para isso que a gente nasce, fica adulto, casa, constrói família. O maior sonho de uma mãe é ver a filha formada. É ver um filho formado. Não tem nada mais sagrado, não é dinheiro que ela tem para dar para o filho. É educação que faz a diferença na vida das pessoas. É educação. É por isso... É por isso que aqui em Sorocaba, sabe, eu fiz a primeira universidade federal dessa cidade, fui eu que fiz. Porque tem uma história para os prefeitos de outros estados saber o seguinte. Aqui em São Paulo houve uma revolução em 32. Houve uma tentativa de golpe contra o Getúlio Vargas, em 32. E o governo federal, o Getúlio, derrotou os paulistas, que é a chamada Revolução de 32. Não tem nada de revolução, foi uma tentativa de golpe dos paulistas, da elite paulista, para não deixar Getúlio governar esse país. Bom, Getúlio ganhou. Então, os paulistas, muito espertos que eram, vocês querem saber a esperteza de paulista? É só conhecer a história dos bandeirantes. É só conhecer. Aí o que acontece? Os paulistas falaram, bom, o Getúlio ganhou o poder, mas a inteligência vai ser nossa. E criaram a USP em 32. E a USP, efetivamente, é o maior centro de inteligência desse país, porque é a única universidade brasileira que está entre as 100 melhores do mundo. E é verdade que São Paulo produziu grandes quadros para governar esse país. Então, a influência de São Paulo é muito grande. É muito grande. E não tinha Universidade Federal em Sorocaba, não tinha em São Bernardo, não tinha em Santo André, não tinha em Osasco, não tinha em Guarulhos, não tinha em Santos. E eu, então, que era o único presidente da República que não tem o diploma universitário, eu falei, eu vou fazer as universidades federais nessa cidade. E sinto orgulho
Sinto orgulho de ser o presidente que mais fez universidade.